E hoje a nossa live é Estou amando um narcisista. Esse é um tema de uma live que chama bastante atenção, né? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui pra gente poder começar. Então, gente, diz aí pra mim, vocês já se relacionaram ou estão se relacionando com um narcisista? Fala aí pra mim. Quem um dia já amou ou está amando neste momento um narcisista? Quem já ficou ferida por uma relação amorosa com o narcisista e apesar de estar doendo muito, não conseguia sair dessa história? Quem não? Não é? Verdade. Os narcisistas estão por aí e eles atraem, né? Porque no começo eles são sedutores, eles são envolventes, eles são amorosos, mas depois de um tempo a coisa desanda. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui nessa live, sobre essas relações dolorosas, conflituosas e difíceis, que vão, né, deixar quem está envolvido com o narcisista muito mal, muito mal. Né? Sim, uma grande cilada, como disse ali a Marise. Tá? Então, como que a gente sabe se provavelmente a gente está numa relação com um narcisista? Porque tem isso, né? Às vezes a gente não sabe que está numa relação com um narcisista. Como é que a gente sabe que a gente está numa relação com um narcisista? Bom, primeiro, se o relacionamento começou maravilhosamente bem, cheio de amor, cheio de encanto, cheio de promessas amorosas maravilhosas, mas depois de um tempo a relação virou um caos. E aquela relação amorosa que prometia um monte simplesmente não se cumpre e caminha por um rumo adverso que a gente jamais poderia imaginar no começo, com todo aquele começo romântico maravilhoso que começou. Outra coisa, você se sente numa montanha russa emocional. Nunca tá numa tranquilidade por muito tempo, tá? Ou você tá no inferno, tá tudo um caos, muito ruim a relação, ou você vai para o céu porque de repente houve um gesto de reconquista e aquele encanto por um momento voltou. Então você está sempre no céu e no inferno o tempo todo. Você está aqui embaixo ou você está lá em cima. Isso, uma gangorra, tá? Para uma outra analogia. Você vive num campo minado, sabe? Andar num campo minado, você não sabe, você nunca sabe onde você vai pisar ali e vai estourar uma bomba. De repente tá tudo bem e de uma hora para outra, de um dia para o outro, de um momento para o outro, tá? O narcisista explode. Ele tem rompante de humor. Ele de repente te trata de um jeito grosseiro que você não esperava. De repente vem uma culpa, vem uma acusação, vem explosão, de repente ele te põe de castigo, enfim, alguma coisa punitiva ali acontece. Sua autoestima e sua autoconfiança ficam extremamente abaladas numa relação com um narcisista. Outra coisa, você vive preocupada e angustiada, tentando um jeito certo de se comportar, de ser, de estar na relação, porque tudo que você quer evitar é estourar uma bomba naquele campo minado ali que você está caminhando, né? Exatamente, é sempre uma guerra emocional. Você sabe que você está se sentindo infeliz, triste, você se sente sozinha, você tem uma sensação que você não tá bem amada, mas essa relação tem uma cola que te gruda ali e você não consegue deixar essa relação. Isso, explode mesmo, medo e pavor. Põe a balada nisso, é exatamente. Então, agora que a gente já identificou
como é que é estar numa relação com o narcisista, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre o narcisista. Eu vou falar de duas coisas importantes nessa live. A primeira é falar sobre o narcisista. Quem é o narcisista? E como uma pessoa traz essa ferida narcísica, tá? Que se resume depois nessa incapacidade amorosa que vai gerar essa relação conflituada, né, e tumultuada que eu acabei de falar para vocês. Mas seria muito fácil se a gente ficasse só olhando para o narcisista, tá? E você já me conhece, você sabe que eu não sou bem só disso, tá? Então, a outra questão que eu quero abordar aqui, para quem já se envolveu aí com narcísicos, principalmente para quem repete padrões relacionais com narcisistas, a segunda parte que eu vou falar aqui nessa live é: ok, mas então, por que que nós nos envolvemos? Por que que você se envolve nessas relações? E mais, por que você permanece nelas? Ou seja, vamos olhar para o narcisista, mas vamos olhar também para quem está se relacionando com o narcisista, ok? Então, gente, a primeira coisa que eu quero falar aqui é que o narcisismo é uma fase normal, fundamental e estruturante do desenvolvimento humano. Vocês sabiam disso? Né? Quem começou a falar sobre isso foi Freud, o pai da psicanálise. Então, no começo, lá quando a gente é muito pequenininho, existe uma narcisação necessária para a constituição e construção do eu. E esse é um estágio relacionado ao espelho. Tá? Por quê, gente? Porque nós nos construímos e nos constituímos na relação com o outro e pelo olhar do outro. O Winnicott, um outro psicanalista que eu adoro, ele fala o seguinte: olho, sou visto, logo existo. Então, a nossa primeira relação com nós mesmos acontece nessa relação com o outro. Nós aprendemos a nos relacionar não só com o outro, mas também com esse espelho, tá? Que nos espelha nessa relação eu e outro. Então, se tudo vai bem, ok. Mas e se as coisas não vão bem? E se faltou esse reconhecimento de ser visto e reconhecido? Eu tenho falado aqui em outras lives sobre a importância, lá no comecinho pra gente, desse brilho no olhar do outro, desse brilho amoroso. E principalmente também desse brilho que olha pra gente e consegue nos reconhecer como nós somos. É aquele olhar, como eu já falei em outras lives aqui, que olha pra gente e diz: eu te reconheço, eu amo e te aceito do jeitinho que você é. Tá? Então, o que a gente aprende quando a gente é pequenininho, né? Eu sou amado, eu aprendo a me amar e, consequentemente, eu aprendo a amar. Eu sou reconhecido, eu me reconheço e, portanto, eu também aprendo a reconhecer o outro. Então, faz parte do desenvolvimento algo extremamente importante, que é nós sabermos quem nós somos, sabermos que o outro existe e que ele é diferente e separado de nós. Nós começamos numa relação simbiótica e grudada com o outro, mas faz parte do desenvolvimento adulto, humano. Adulto que eu falo é psíquico, tá? Não importa qual a idade. Pode ter uma pessoa de 50 anos que não desenvolveu, ainda não chegou lá, tá? Então, essa separação entre eu e o outro, o reconhecimento do outro e entender que o meu limite termina onde começa o limite do outro, é um lugar adulto do desenvolvimento. E adivinha, gente, para o narcisista faltou toda essa base amorosa. Então, interessante é que as pessoas costumam pensar que o narcísico, ele está associado a um grande amor por si mesmo, não é isso? O narcisista é aquele que se ama muito. Não, lé do engano. O narcisista é aquele que tem aquela capa que parece maravilhosa, poderosa, incrível, muito bom, mas é só uma casquinha.
tá? Porque lá dentro mesmo, o que tem é uma criança ferida, não amada, não seguro. E isso é muito interessante porque na história de Narciso, não sei se vocês conhecem a história, quando ele se vê no lago, tá? Quando ele vê a imagem dele no lago, ele não se reconhece. Então a verdade é que Narciso não se apaixona por ele mesmo. Ele não toma o seu reflexo como seu. Quando Narciso se olha no lago, ele enxerga um outro que não é ele. Portanto, ele nem mesmo se reconhece. Tá? Então, não tem como ter esse amor todo se eu nem mesmo me reconheço. Então, falta ao narciso, ao narcisista, essa constituição de si. Porque, como eu disse para vocês, primeiro sabemos quem somos. Só sabemos dar amor se recebemos amor. Tá? Só sabemos nos separar se primeiro realmente pudermos depender, nos sentirmos realmente amados nesse lugar simbiótico, para eu poder me sentir para eu poder me sentir segura o suficiente para poder essa separação. Então, eu passo a amar dentro, não preciso amar perto nem grudado. E isso é um funcionamento adulto, tá? De amar e se relacionar com o outro. Né? Deixa eu parar um pouquinho aqui porque tem um monte de comentário, né? O narcisismo tem como ser um dia melhor? Vou falar mais para frente sobre isso. Uma mãe narcisista é a pior coisa, 1000 vezes que um relacionamento. Ah, mas a gente vai chegar lá, tá? Uma conhecida é filha de narcisista e sofreu horrores. Com certeza. Está sendo bastante abordado agora, essa questão de filhas de mães narcísicas. Mas é interessante, gente, não é só de mãe, é de pai também, tá? São duas relações importantes, ok? Obrigada, Mariana. Obrigada. Então, gente, eu não vou entrar muito aqui, tá? Nessa coisa de patologia CID-10, tá? Por quê? Porque a gente vai ficar presa nisso. E aqui o importante é vocês entenderem a dor. E nesse sentido, eu acredito muito na evolução do crescimento psíquico, tá? Então, muitas vezes, eu não sei se nós somos ou mais estamos. Talvez, se a gente puder ter a chance de se desenvolver psiquicamente, a gente possa sim sair desse lugar e desse estado narcísico. Eu nunca gosto de enquadrar pessoas, tá? Agora tô dando uma opinião pessoal, como eu gosto de trabalhar. Eu detesto formas, tá? Eu detesto encaixar pessoas em CIDs, em nomenclaturas que marcam aquela pessoa naquele lugar. Eu gosto sempre de olhar para a dor e ver como é que essa dor pode evoluir para um lugar melhor dentro daquela pessoa, ok? Então, eu não vou entrar muito nisso, não se prendam nisso. Vamos entender o mecanismo e a dor, até porque, tá? Vamos entender depois também, né? Quem fica grudadinha se relacionando com os narcísicos, tá? Fernanda perguntando, como participar do grupo do WhatsApp? Quando terminar a live, vai lá no link da minha bio e entra lá, que tem lá, a primeira item lá, rosinha, tá lá, é o link do WhatsApp, é só clicar e entrar. Tá bom? Obrigada. Vamos lá então, tá? Então, quando no curso desse desenvolvimento, gente, faltou essa vivência de um amor seguro, vai ficar esse registro de buraco e de vazio. Então, vai faltar essa esperança e essa confiança na força dos vínculos e do amor. Então, há uma busca sempre por vínculos reasseguradores. Mas, por outro lado, vai ter uma exigência de um amor ideal, simbiótico,
sem falta, perfeito, mágico, raro. Por isso que é tão difícil essa relação. Porque é um amor extremamente impiedoso e exigente. Não dá para ser atendido, tá? Esse amor ideal, essa expectativa desse amor incondicional que não se teve agora no mundo adulto vai ficar complicado. Por isso que é tão sofrido. Então, é isso que eu quero que vocês entendam aí, mulheres. Estar com o narcisista é estar com o menino ferido. É estar com o outro numa exigência infantil, porque existe aí uma criança interna ferida dentro desse narcísico. O narcisista, ele não sabe amar. Eu já falei isso em outras lives anteriores também. O amar não é coisa para criança. Criança precisa ser amada. Amar é coisa para adulto. Tá? Ser amado é um movimento, um investimento que o outro faz na nossa direção. Já o amar é para adulto, por quê? Porque é um movimento, investimento que nós fazemos na direção do outro. Então, numa relação de adulto, existe uma troca entre dar e receber. Essa troca ela é fundamental. Mas o narcisista, ele não sabe dar. Ele só quer receber. Então, essa conta começa a não fechar. Então, a relação com o narcisista é assim. É alguém que dá, tá? Que não é ele. E ele fica num lugar de receber. Então, veja, gente, tem alguém que dá e alguém que recebe. Alguém que dá e alguém que recebe. Que relação que é essa? É uma relação entre homem e mulher? É uma relação entre dois adultos? Ou é uma relação de mamãe com o filhinho? Então, já fica aí uma coisa para se pensar. Né? Porque esse narcisista, ele então vai cobrar um amor impiedoso, insensível às necessidades do outro. Gente, quem convive com criança pequena sabe do que eu tô falando. Não importa o que você dá. Não tá bom, se não tá do jeito, você pode ter feito o que a criança queria o dia inteiro, tá? Mas se chega um momento que você frustra, você diz, olha, agora chega, cai o mundo, fica tudo estragado, nada daquilo que foi vivido fica, tá? Quem já se relacionou, tá se relacionando com o narcisista, sabe bem do que eu tô falando. Não vale, gente, é como se o pote não enchesse, tá? Tá sempre esvaziando, tá sempre esvaziando. Por quê? Porque o narcisista, ele não suporta a diferença, a alteridade, ele não suporta a vivência da falta de espelhamento do desejo dele. Então, na relação com o narcisista, quem ganha? Ele. Então, quando ele se depara com o outro, com a diferença, e esse outro não reflete exatamente a necessidade e o desejo dele, é aí que vai entrar aquele campo minado, vai explodir uma bomba. Porque aí ele vai reagir de forma intimidadora, arrogante, agressiva, prepotente, com desprezo, vai te deixar de castigo. Além de fazer muita birra, por exemplo, eu vejo comportamentos de adultos que ficam sem falar com o outro, dá um gelo. Sabe aquela coisa de dar um gelo? Pois é. Então, isso é um comportamento bem típico, narcisista, né, em adultos. E eles só vão retornar do caos se eles saírem triunfantes. Isso significa o quê? Significa que quem está na relação com o narcisista vai ter que fazer o quê? Vai ter que ceder. Tá? Então, é essa relação entre dar, que fica aqui em cima, e ele recebe. Então, por que a autoestima, a autoconfiança, a autossegurança, o autovalor fica tão abalado na relação com o narcisista? Porque quem se dispõe a estar com o narcisista vai ter que se dispor a perder partes de si para caber nessa relação com o outro. Porque você vai ter que ceder, porque você vai ter que ceder, porque vai ter que ceder. Vai chegar uma hora na relação com o narcisista que a gente sempre vai ter que escolher entre a gente ou o outro e a relação.
tá? Mas a questão é, mas quem já não esteve numa relação com um narcísico, um narcisista, e se debateu com a incapacidade de amar dele, e desejou muito amar pelos dois? Quem aqui já se relacionou com um narcisista que achou que se desse amor suficiente, que se fizesse o suficiente, a relação iria bem? E se sentiu responsável por deixar essa relação em pé? E se sentiu responsável por fazer o outro ficar, você ficar, e a relação dar certo? E depois, quem pôde sair, saiu de coração muito partido, depois de ter lutado muito e depois de ter resistido muito para ir embora. Então, saiu naquele momento. Eu já tive pessoas, pacientes que eu atendi, que me falaram o seguinte: olha, agora eu vou ter que escolher. Porque se eu ficar nessa relação, ou é o outro ou eu. Se eu ficar agora, eu morro. Morro, claro, no sentido emocional, no sentido psíquico, no sentido afetivo. Tá? Então, os destroços que ficam depois para arrumar são gigantes. Quem já se relacionou com narcisista sabe, foi um tremendo terremoto na vida amorosa, emocional, psíquica. Exatamente, né? A Lidiane tá falando, totalmente destruída, né? Teve alguém ali em cima que falou, eu me senti extremamente perdido, eu me perdi completamente de mim, tá? Então agora nós vamos para uma outra questão desse ponto aqui que a gente estava conversando, tá? Então até agora, ok. A Tânia falou, fiz isso, saí, está muito difícil. Que bom, Tânia, você já deu um primeiro passo. Toda grande mudança, toda grande cura, toda grande superação começa com um primeiro passo. Então, dar esse primeiro passo é importante. Dica aí para quem está se recuperando de relações com narcísicos, que também são relações abusivas, que também são relações muito conflituadas, que vão deixar aí, né, esse rastro de escombros para arrumar, tá? Gente, se desgrudar de relações narcísicas é igual largar uma droga, de verdade. Vai ter aí um processo de abstinência terrível, vai ter um processo de dor, vai ter um processo de culpa, de arrependimento, de desejo de querer mais uma dose, tá? Vai dar esse desejo de querer mais uma dose, e isso chega a ser físico, de verdade. É muito importante poder entender isso, até para poder sair dessa. O que eu quero dizer com ser físico? Como existe aquela montanha russa emocional o tempo todo, muita adrenalina, o tempo todo, tá? Hormônios ali, né? Adrenalina mil. Quando o outro vai embora e que você se vê em paz, fica difícil ficar na paz, porque é até fisicamente, emocionalmente, você fica viciada em ficar na montanha russa, tá? Dá medo dessa depressão gigante. Culpa, sim, né? Porque como você fica... Não tem jeito, gente. Olha, entenda outra coisa também. Quando você sai de uma relação dessas, tá? Você só consegue sair se você entender que o outro vai te deixar culpada, você é errada, você é que estragou tudo. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha tentado, no final, você é a culpada, você é a errada. O outro vai te pintar como a pior pessoa da face da Terra. E a gente tem que bancar esse lugar para poder ir. Tá falando ali, né? É uma pena que tantas outras pessoas não assistam essa live. Vai ficar salva lá no feed, gente. Se vocês conhecerem alguém que está precisando ouvir essa live, compartilhe à vontade.
O ruim é quando você é a narcisista da história também. Ah, a Bibiana já me conhece faz tempo, né, Bibiana? Calma, eu vou chegar lá, tá bom? Eu vou chegar lá, né? Então vamos lá, vamos adiante, tá? Bom, então a questão agora é, a Bibiana já tá dando um spoiler ali. E então, o que que nos faz grudar? Eu tenho falado aqui, gente, sobre esses matches amorosos, sobre esses encontros amorosos, e eu tenho falado que buraco atrai buraco complementar, certo? Então, eu trouxe para essa live hoje uma história que vai falar da história de Narciso e Eco. Porque quem se apaixonou por Narciso lá na história? Eco. E eu não sei se vocês sabem, Eco, por um castigo, porque ela coberta lá uma infidelidade de uma deusa, tá? Ela recebe um castigo que ela só pode repetir a fala do outro. Então, a Eco, ela perde o direito da sua própria voz, da sua própria expressão. Ela só pode repetir a fala do outro. Interessante, né? Pensando em relações com narcisistas. Então, a Eco, ela se encanta pela beleza de Narciso e estava escondida a observá-lo. O Narciso, percebendo a presença da Eco, eu trouxe esse diálogo aqui para vocês. Ele fala o seguinte: há alguém aqui? E a Eco responde: aqui. E o Narciso diz: aproxima-te. E a Eco diz: aproxima-te. E ele então diz: por que foges de mim? E a Eco diz: foges de mim. Então Narciso diz: aqui nos encontraremos. E a Eco diz: nos encontraremos. Crendo ser desejada por Narciso, tá? Ela corre para abraçar Narciso. E o que acontece? Narciso diz para ela: não me abraces, que eu morra antes de conceder-te poder sobre mim. Não é uma história interessante para a gente poder pensar? Esse padrão de relacionamento narcisista e egoísta. Egoísta, de eco, tá? Então, se você tem histórias e padrões relacionais com narcisistas, se você tem aí uma caidinha, um quesinho por narcisista, se não aconteceu uma vez só, tá? Eu sei que vocês vão se revirar aí, mas respira, fica aqui comigo, essa parte é muito importante, porque para olhar para o narcisista, ok, né? Mas agora vamos olhar para essa parte aí, tá? Primeiro, esse é um padrão relacional muito antigo na tua vida. E provavelmente essas relações depois amorosas, elas só estão repetindo e espelhando uma primeira relação tão conhecida na tua vida, que diz respeito às suas primeiras relações, que provavelmente foi com o papai e a mamãe, tá? Então, geralmente, quando a gente tem essa queda por narcisistas e se envolve em relações narcisistas, principalmente repetidamente, é porque esse padrão é muito antigo. Esse padrão não começou agora. Tá? Então, na relação, o que acontece? Eco, ela aprendeu, e esse aprendizado ele é antigo, é disso que eu tô falando, aprendeu a estar nesse lugar de submissão ao desejo do outro e confundida nessa relação com o outro. Eco aprendeu a espelhar o tempo todo o outro, a poder atender a voz do outro, ao invés de poder ter a sua própria voz. Então, Eco, o que ela aprendeu? A se ceder, a se doar, a ser responsável pelo bem-estar do outro e da relação. Há um aprendizado aí de barganhar a si mesma
para se sentir amada e assegurada pelo amor do outro. Então, neste sentido, Eco também não se sente segura de ser verdadeiramente amada, sendo quem se é. Então, aonde que nós podemos reconhecer ecos na relação com o outro? Em relações de codependência e em mulheres que amam demais. Eu também já fiz lives aqui a respeito dessas relações e eu vou estar sempre trazendo esse tema. Quando eu abro a caixinha lá, sugerindo lives, esses temas sempre reaparecem. Tá? Então, gente, não é só Narciso, o narcisista que tem uma criança emocional ferida. Quem está se relacionando com os narcisistas também. Também tem alguma falta ali de reconhecimento, de amor, de ter sido realmente, de ter vivenciado realmente uma base amorosa segura lá no começo. Por isso que Eco desconhece o amor pela troca. Então, gente, é aquele match que eu falo para vocês de buracos. Se o narciso precisa receber, Eco precisa dar, porque é dessa forma que se sente valorizada e que acredita que vai poder receber em troca ou ser amada pelo outro. Então, a Eco também tem um vazio e um buraco. A Eco também deseja ser amada e reparada e também não acredita nessa força dos vínculos amorosos. Tá? Então, gente, entre Eco e Narciso tem essa cola especial que os unem, que os fazem sonhar e encontrar esse grande amor que vai poder reparar essas dores emocionais do passado. Então, são duas crianças com as mesmas feridas, buscando lidar com elas da mesma forma, só que de forma opostas. Um vai espelhando essa necessidade e essa carência do outro. Por isso que eu falo que são buracos complementares. Tá? O Marcos está colocando ali. Excelente, mas homens também são vítimas dessas relações? Sim, sim. Eu falo geralmente aqui para mulheres, porque é meu público predominante, mas eu tenho até recebido mensagens de homens. Obrigada, homens, tá? Por estarem participando e me mandando perguntas como essa, me mandando lá directs, porque sim, nós também encontramos homens nesse lugar dessa criança ferida, homens que amam demais, homens em relações codependentes com outros, que vão encontrar mulheres, sim, também nesse lugar, tá? De querer exigir nesse amor impiedoso, de que só quer receber. Então, eu estou falando aqui no lugar do feminino, mas isso aí também tá trocado, tá? Isso também vale para o masculino, ok? Bom, e aí, gente, como sair dessa? Como sair dessa armadilha, então, entre narcisistas e egoístas? Porque eu não sei se vocês percebem, então, que tão narcisista quanto narcisista, a Eco também não deixa de ser narcisista, só que de uma forma diferente. Porque também não há essa separação entre eu e outro, tá? A Eco, ela tem uma ferida narcísica tão grande quanto do narcisista. Ela só tá reagindo e tentando se relacionar amorosamente, tentando ganhar amor no outro inverso desse espectro do narcisista, ok? Então vamos lá, eu também já falei sobre isso aqui nas lives, gente. Para ser dois, essa frase é do Fernando Pessoa, tá? Que eu amo e eu já citei aqui em outras lives. Para ser feliz a dois, a gente primeiro tem que aprender a ser um. A gente precisa saber ser um. A gente precisa primeiro ser de si.
para saber se dar a alguém com um limite saudável, sabendo também quem a gente está escolhendo, para não continuar encontrando esses matches de buracos. Então, eu também tenho falado aqui nas lives, para a gente poder fechar esse buraco, a gente precisa deixar de ser buraco para ser fonte. A gente precisa deixar o nosso lado infantil, tá? Porque tanto quanto o narcisista tem esse menino ou a menina lá, ferido, Eco também tem. Quem está se relacionando com o narcisista também tem esse lugar infantil do amor, tá? Em que não há essa separação, em que eu tenho que dar tudo para poder ser amada, tá? Então, existe uma menina carente, uma menina com grande buraco, com grande vazio, que ainda sonha que esse buraco e esse vazio seja preenchido por alguém que está lá fora, que venha ressarcir, que venha salvá-la desse lugar de buraco, ok? Sim, Fernanda, que bom que você já está podendo descobrir que tem essa criança ferida, que tem esse buraco. O que acontece, gente? Enquanto a gente não tem consciência disso, a gente vai continuar se buscando lá fora, vai tentar preencher esse buraco do lado de fora, vai continuar encontrando esses matches, esses buracos complementares, e ao invés da gente ser fonte e fechar os buracos, o que vai acontecer? Abrir mais buracos. E aí a gente continua buscando e abre buraco, e continua buscando e abre buraco. Tá? Eu tenho falado isso aqui também, gente. Ser fonte é uma jornada para dentro de nós. A gente tenta fechar os buracos se direcionando para fora. Quando a gente vê que não dá certo e a gente começa a ampliar essa consciência das dores que nós trazemos dentro de nós e a gente para de ficar tão preocupada, né, com o narcisista e começa a se preocupar com a nossa parte narcísica ferida, a gente começa um processo de poder fechar esses buracos. Porque os narcisistas sempre voltam. Porque o narcisista, ele quer, tá, que alguém esteja ali à disposição dele. Se ele encontra alguém que faz isso, nossa, que delícia. O narcisista, ele também tem um grande conflito, porque assim, ele não quer perder aquilo que ele tem. Então, quando o outro vai embora, ele tem que ir lá dar um jeito de trazer de volta. Mas se começa a ficar muito perto, dá pavor. Tá? Ele tem medo de se misturar, de se entranhar. O narcisista, ele tem medo de depender. Então, ele precisa afastar. Agora, uma outra pergunta boa é: por que a gente sempre volta a procurar narcisistas? Quem já está repetindo aí essa história? Eu já falei isso numa live e eu vou falar de novo. Eu já vi muitas boas mulheres e homens serem chutados justamente porque não colava com o buraco do outro. Sabe o que acontece? Encontros tranquilos. Se o outro diz que vai ligar, ele liga. Se ele promete, ele cumpre. Ele está ali disponível. Ele te valoriza. Ele olha para você. Ele te considera. E aí o que eu já ouvi? Ah, ele é uma gracinha. Nossa, ela é muito boazinha, ela é muito querida, ela é uma graça. Só que não rolou paixão. Eu não consigo me apaixonar por aquela pessoa. Tá? Por quê? Não dá um match, não dá cola. Tá faltando ali o buraco, tá? O conflito, tá faltando essa relação já conhecida de conflito do passado. Então, atenção, pessoal. Às vezes, as relações elas não são escolhidas porque elas são verdadeiramente boas e amorosas. Inconscientemente, tá? Você pode até pensar e dizer isso da boca para fora, assim, conscientemente você fala isso, mas inconscientemente a escolha não é feita dessa forma, porque a escolha ela é emocional e ela é inconsciente. Você quer o bom amor,
mas você vai escolher quem vai trazer de volta o buraco, a montanha russa, a dor. Então, atenção aí, tá? Por que que o narcisista volta depois, como se nada tivesse acontecido? Bom, primeiro, porque não dá para se falar sobre o que aconteceu. Quer que o narcisista vá embora de novo? Chama para um papo sério. Diz, não, olha, tudo bem que você quer voltar, mas vamos resolver isso aqui? Ele provavelmente, você acabou de pisar numa bomba, tá? Lembra do campo minado? Provavelmente ele vai partir de novo até a poeira baixar e depois ainda é capaz dele voltar como se nada tivesse acontecido, tá? Então, gente, ó, já fica a dica aqui, espanta narcisista, tá? Quer espantar lá um cara narcisista, uma mulher narcisista? Quando voltar carinhoso, amoroso, prometendo o mundo, chama para um papo sério, coloca as cartas na mesa, discute a relação. Vê lá se fica. Não, tá? Quer se proteger? Faz isso. Vai por mim. Tá bom? Isso! Oi, amor. Que frase linda, olha só. Turva o reflexo que ele não volta. Nossa, que lindo isso, exatamente. Quando você vai lá discutir a relação, que você vai lá colocar as cartas na mesa, chamar ali para uma conversa séria, entender o que aconteceu, botar os pingos nos is, turva o reflexo e ele foge. Igualzinho a história lá do Narciso, na história com a Eco, ok? Então já tô dando várias dicas, gente. Acabei de dar uma dica aqui de espantar narcísico. Quem quer se livrar de um, faz isso, tá? Só lembra que tem que aguentar lá a abstinência, tem que aguentar ficar nesse lugar ruim para o outro. Entenda que esse é o melhor lugar para você mesma. Você começa a se curar de relações narcisistas quando o teu eixo para de colocar no outro a prioridade, a importância, e você começa a trazer esse lugar para si. Então, não importa de que jeito o narcisista vai pensando de você, tá? Aceita que ele vai te achar horrível. O que importa é o que é melhor para você. Muda esse eixo. Vem para um autocuidado, vem para um autoamor com você mesmo. Entenda que a partir dali você está numa recuperação séria dessa história, tá? Igual um drogado com uma droga, tá? Teve uma live que eu falei sobre isso, sobre a cena do Indiana Jones, acho que era da Última Cruzada, em que ele está em busca do Santo Graal e ele está saindo lá do templo, o templo está desmoronando e ele quer agarrar o Santo Graal de qualquer jeito, porque ele passou uma vida perseguindo aquele Santo Graal e ele ia morrer ali. E o pai dele chama ele de uma forma carinhosa, terna, e diz para ele, let it go, deixe ir. E ali ele entende que ele tinha que escolher, ou ele salvava a vida dele, ou ele ia agarrar o Santo Graal e ia morrer. Então, uma relação com o narcisista é bem assim, gente. Lembra que eu falei? Chega uma hora que você foi no limite, a partir dali é morte, tá? Contato zero é o melhor total. Gente, diz uma coisa. Dá para alguém que estava usando droga continuar com os amigos lá da boca, continuar indo em festinhas em que o pessoal tá cheirando, fumando, sei lá. Dá para você dizer assim, eu vou dar só aqui uma cheiradinha, mas depois fica tudo bem? O que um alcoólatra tem que fazer, gente, quando deixa o álcool? Acabou, não tem essa de mais um golinho, só mais uma vez, só mais uma dose. Não, corta, contato zero, tá? Então, exatamente, Tânia, quer se livrar aí dessa relação dentro de você. Lembrando, gente, separar é algo que acontece do lado de dentro. Mas para isso, né, tem que se separar do lado de fora também, não tem como. Tá? Não tem como ficar querendo experimentar um pouquinho dessa dose e achar que vai dar conta, não vai. Vai ter recaída, ok? Bom, vamos lá. Então, como
deixar de ser egoísta nessa relação de escolhas narcísicas. Como trazer esse eixo para dentro. Como desenvolver esse lugar de autocuidado e autoamor. Eu venho falando bastante sobre isso aqui nas lives. Eu já dei várias dicas aqui. Mas hoje eu quero deixar um convite bem especial para quem quer olhar para isso. Venha semana que vem para a Semana do Alto Amor, você protagonista. Eu vou falar sobre essas questões, é sobre isso que nós vamos trabalhar lá. Por quê, gente? Porque é preciso começar por essa narcisação que faltou, tá? Nós vamos ter que construir uma base interna amorosa e sustentadora de autoamor, autoestima, autovalor, autoconfiança, autocuidado, autovalidação, para a gente poder construir esse lugar amoroso dentro. Lembra? Antes de querer ser dois, seja primeiro um. Primeiro seja fonte, para poder ter condição de escolher outra fonte, não outro buraco. Então, para quem quer se aprofundar nisso, tá? O link para a Semana do Alto Amor tá lá na minha bio. Clica lá, vai abrir lá uma outra página. O primeiro item rosinha, entra lá no grupo do WhatsApp. Semana que vem eu vou fazer lives diárias aqui nesse Instagram, exatamente aqui, tá? Então eu tenho um encontro marcado com vocês, com quem quiser participar, todo dia da semana que vem, às 13 horas do horário de Brasília, de segunda a quinta-feira. Por que é importante, além de assistir a live, estar lá no grupo do WhatsApp? Porque depois da live eu vou colocar conteúdos exclusivos e complementares lá no grupo do WhatsApp. Eu vou colocar lá atividades geradoras de autoconhecimento, autoconsciência, autocuidado e autoamor, ok? Lembrando, para quem estiver lá no grupo do WhatsApp, amanhã eu já vou dar um presente de aquecimento, que é a live Seja Fonte Construindo o Autoamor. Para quem não assistiu, vai poder assistir. Para quem assistiu e quer repetir a dose, essa dose é boa, tá? Para deixar a dose que não pode tomar, vou deixar essa dose para você lá. Então, assistir essa live, que tem muita coisa boa lá, falando exatamente sobre ser fonte e construir o autoamor. Então, amanhã eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp da Semana do Autoamor, você protagonista, um link que você pode ter acesso exclusivo a essa live, porque ela não está mais disponível no meu feed, tá? Nossa, Lídia, que lindo! Te encontrei por um acaso e foi o acaso mais importante desse meu momento. Meu Deus, chegou a me emocionar, de verdade. Porque, gente, vou falar de novo, essas coisas me emocionam, gente, de verdade. Por quê? Tá? Porque, olha, se tiver uma mulher, se for várias, ótimas, tá? Mas se tiver uma mulher aqui que eu de verdade puder ajudar, que eu puder ampliar a consciência, que eu puder trazer luz para essa sombra aí, desse lugar infantil doloroso. Gente, de verdade, eu fico tão feliz que, olha, eu fico grata demais, tá bom? De verdade. Gente, para entrar no grupo do WhatsApp, vou repetir de novo, daqui a pouco o Instagram me derruba, tá? Ó, terminando a live, lá no meu perfil do Instagram tem um link, todo perfil tem um link, tem um linkzinho só. Clica lá, vai abrir uma página do Linktree, que tem vários itens, o primeiro tá lá. Quero entrar na Semana do Alto Amor, você clica lá, vai abrir lá um botão para você clicar, que é já o botão do WhatsApp, direto. Você clica lá, já cai no grupo do WhatsApp, já entra lá, ok? Gente, só lembrando então, daqui a pouco vamos finalizando. Só lembrando, gente, todas as quintas-feiras tem lives às 20h30, horário de Brasília, aqui no meu Instagram.
Mas, só lembrando, tá? Semana que vem vai ter live de segunda a quinta, às 13 horas do horário de Brasília, tá bom? Então, semana que vem não tem live às 20h30, tá? Não é esse horário. A live da semana que vem vai ser às 13 horas, de segunda a sexta, tá? Que bom que vocês adoram me ouvir, porque eu adoro falar pra vocês, de verdade. Ah, sim, Marco, representa os homens, é libertador. Nossa, que bom. Te agradeço muito, tá? Pela tua presença aqui masculina. Super importante, super fundamental, tá? Obrigada, gente. Eu que agradeço. Obrigada por esse carinho. De novo, eu quero dizer, obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelas trocas, tá? E lembra que depois da live eu sempre coloco lá no meu stories uma caixinha de perguntas, caso... Que bom, Fernanda! Que bom! Obrigada, Robson! Beijo, meu ex-aluno da psicologia, hoje colega de profissão. Gratidão. Gente, depois da live eu sempre coloco lá na caixinha dos meus stories uma pergunta, um espaço para vocês fazerem perguntas, colocar temas de lives que vocês desejam, tá bom? Então, quem tiver uma pergunta para me fazer, vou repetir aqui, gente, às vezes eu tô falando e eu não consigo ficar lendo enquanto eu tô falando, eu tento ler o máximo possível, eu tento responder o máximo possível, porque eu acho que é essa troca que é gostosa, tá? É dessa troca que eu gosto. Quem já teve aula comigo, o Robson sabe disso, eu detesto ficar falando sozinha, rola muita troca, rola muita conversa, muita interação, porque eu gosto de saber como é que vocês estão aí, tá bom? Então, vai lá, a pergunta que eu não consegui responder, por favor, coloca lá pra mim, tá? Vai lá. Sugestão de temas para live, pode colocar também. E tá rolando uma coisa muito legal também, que é eu quero saber como é que vocês ficaram depois da live. Então eu criei uma hashtag, tá? Hashtag eu depois da live. Então quem quiser, eu acho super legal quem tá fazendo isso. Faz um post e me marca, pode ser no teu feed, pode ser no stories, ou tem gente que não tá querendo fazer post, mas me manda um direct falando como é que se sentiu depois da live, tá? Então, quem quiser, coloca lá, hashtag eu depois da live, para eu saber o que essa live trouxe, qual que é o sentimento, se veio uma imagem, se veio alguma coisa, tá bom? Que vocês queiram compartilhar comigo.